Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso módulo de comentário exegético da Epístola de 1 João, com as questões introdutórias relacionadas a esta carta. Nós estamos a poucas aulas de uma análise especificamente dos versículos. Essas aulas de introdução são importantes. A introdução do livro, como a gente já tem falado, né, elas são importantes porque elas focalizam em mostrar uma ideia clara sobre o geral desse livro, sobre como a gente pode entender a circunstância em que foi escrito o livro, os destinatários para quem esse livro foi escrito, etc. São elementos que são muito importantes para a gente poder avaliar. Então vamos seguindo aqui adiante, quando nós vamos tratar então sobre um pouco mais sobre o gênero e a forma retórica, né? A estrutura do que a gente já tratou, especificamente agora sobre a estrutura, certo? A gente precisa entender como a carta de João, ela se estrutura, ou seja, como ela se une. A ideia é mostrar que ela apresenta elementos que se encaixam, certo? Dentro do seu escopo aí. Obviamente, João, a gente já colocou esse tópico, né, de que ele não tem uma estrutura tão clara, né, exatamente por essa retórica chamada epidêtica, que busca reforçar valores dentro da sua perspectiva. Então, 1 João não tem tanto essa estrutura clara, porém, obviamente, também não escreveu a esmo assim, de qualquer jeito. Ele tinha uma certa argumentação, um certo ponto, né, a ser colocado, e a gente tem que buscar entender como isso é construído, certo? Dentro dessa perspectiva novamente. Então há uma revisitação dos mesmos temas várias vezes. A gente vai percebendo que João, ele não está, como a gente colocou, né, com um fluxo de argumento tão bem definido como Paulo coloca, mas ele fica revisitando, olha, é isso, e ele chama aquilo mesmo que ele falou anteriormente, e vai falando ali de trevas e luz, e de andar na luz e tal. São elementos que vão se repetindo dentro da carta. Cada um acaba amplificando o argumento, certo? Aqui eu coloquei, então, cada um vai trazendo uma força maior para o argumento. É basicamente isso que o autor está trazendo para a gente. Parece, então, uma estrutura de espiral, certo? Como se ele estivesse ali, a cada vez mais puxando o argumento e vai revisitando e revisitando isso cada vez mais, fortalecendo num ciclo, né? Não num ciclo vicioso, né? Ciclo vicioso é para uma coisa ruim, que vai sempre piorando, mas num ciclo virtuoso, no sentido de que ele vai sempre melhorando o seu argumento, aumentando a sua argumentação dentro desse aspecto aí. Então, cada um deles vai amplificando esse argumento e trazendo essa estrutura espiral de salientações dos seus aspectos mais importantes. Uma sugestão é de que, então, a estrutura desse elemento aí essa estrutura do evangelho, ela é trazida, né, de forma um pouco semelhante à do quarto evangelho. Aqui a gente também está vendo coisa demais, né, o quarto evangelho demais dentro desse ponto aí. Mas, de fato, há uma semelhança com o quarto evangelho, né, com o evangelho de João. E que semelhança é essa? A gente tem algumas semelhanças a partir, por exemplo, do prólogo, certo? Que é a forma como o texto começa, né? O prólogo de João, no capítulo 1, versículos 1 a 18, e de 1 João, no capítulo 1, versículos 1 a 4. O que era desde o princípio, como a gente até mesmo já chamou a atenção, o que era desde o princípio, no princípio. Só esse início já fica muito claro com respeito ao verbo da vida. No princípio era o verbo. Então, 1 João fica muito perto de João dentro dessa questão aí. Além disso, a gente vai trabalhando aqui sobre sobre as suas duas partes principais, certo? O livro de sinais, no caso lá do Evangelho, e o livro da glória, né? Que pode ser comparado assim. O Evangelho pode ser dividido aí com duas partes principais, sinais
e glória, né? Dentro desse aspecto, né? Dentro dessa diferença aí. João 13, 1 até 20, versículo 29, traria essa ideia do livro de sinais, um livro em que os sinais de Jesus são mostrados, indicando que ele é o Filho de Deus, e o livro da glória em 1 João 1, 5 até 3:10 e 3:11 até 5:12. Né? Seria uma forma de mostrar uma certa relação aí. E também o epílogo, a conclusão, ali de João 21, no versículo 1, para que a gente entenda aqui, João 21, versículo 1, que diz: depois disto, tomou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Uma conclusão aí com relação... Eu não tenho certeza se é exatamente esse texto aqui da conclusão, mas certamente há uma relação estrutural, tópica aí dentro dessa análise. A análise que será feita não buscará traçar o desenvolvimento de um argumento, já falamos sobre isso, não há um argumento específico bem delineado, pois não há tal desenvolvimento. Então essa análise acaba representando uma forma de ver a carta, em termos do que parece ser suas divisões naturais. Claro, como eu falei, João não escreveu a esmo, ele não escreveu de forma displicente, certamente há uma estrutura ali colocada, não tão bem definida, porque o seu estilo é um pouco diferente, mas ela está ali e a gente acaba apresentando essa estrutura a partir do que ele acaba apresentando. Dentro disso, a gente tem alguns temas teológicos principais, certo? São temas que o autor acaba trazendo para a gente poder entender aí o que é essa estrutura, né? A estrutura pode ser analisada também a partir desses temas principais. Então, a gente analisa esses temas teológicos a partir do que o autor afirma ao rejeitar o ensino dos divisionistas. Ele rejeita o ensino dos divisionistas, afirmando alguns pontos. E, por exemplo, ele traz uma resposta à afirmação dos divisionistas de que eles eram íntimos de Deus, certo? Então, qual seria esse tema aí que ele aborda, né? É exatamente esse. Quem conhece a Deus verdadeiramente faz o que é certo, evita o pecado e ama a seus irmãos. Você quer dizer que é íntimo de Deus, que é próximo de Deus? Vamos falar então sobre intimidade de Deus agora. Não é isso que você considera ser? Se considera ser alguém que é perto de Deus, próximo de Deus, que conhece a Deus? Ok, então aqui estão os crivos. Quais são esses crivos, esse filtro aí, esse critério? Você faz o que é certo? Você anda na luz? Você evita o pecado? Você não anda na vida de pecado, de pecados não tratados, de pecados não resolvidos com Deus? Você ama seus irmãos? Bom, se você conhece a Deus verdadeiramente, então você certamente deveria fazer essas coisas aí. Isso é o critério e esse é um tema forte. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus é virtude, é santidade e é amor, certo? Virtude, né? Fazer o que é certo. Santidade, evitar o pecado. Amar a seus irmãos é amor aos irmãos. Então nisso a gente tem essa trinca aqui, vamos chamar assim. Essa trinca então aqui mostra que o conhecimento de Deus, né, a gnosis de Deus, o conhecimento de Deus, ele não se trata de um conhecimento meramente místico, meramente etéreo, né? Ele é um conhecimento que é baseado em algo real, da vida real, em você buscar fazer o que é certo, andar na luz. O conhecimento de Deus, um elemento importante aqui do tema, é você buscar não pecar. Conhecer a Deus é muito mais do que simplesmente dizer que conhece a Deus. É evitar o pecado. Na sua vida prática, você evitar que você caia em tentação,
é você na sua vida prática dizer não para aquela tentação que dia após dia fica ali lhe assediando. É você virar o rosto quando não quer ver algo, quando não quer ver algo tentador. É você evitar um caminho que leva você para o pecado todos os dias na sua rotina. É você deixar de se encontrar com alguém que você sabe que vai vai fazer você ficar distante de Deus. Conhecer a Deus não é somente dizer que conhece a Deus. Conhecer a Deus é santidade. E também conhecer a Deus é amar aos irmãos, é apresentar aos irmãos um amor de quem cuida, de quem se preocupa, de quem está com aqueles irmãos em um cuidado muito preocupado com a vida de cada um. Então, esse é um tema importantíssimo aí, que é exatamente esse amor aí pelos irmãos. Então, outro tema teológico principal aqui, que o autor afirma, é uma resposta ao ensino sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, já que ele está lutando contra um ensino falso sobre Jesus, ele tem que afirmar algo correto sobre Jesus, que é uma insistência então real na humanidade, na real humanidade de Jesus. Jesus é de fato um homem, nós apalpamos, né, com respeito ao verbo da vida. Então Jesus veio em carne. E outra resposta ao ensino sobre a obra de Jesus, de que Jesus não veio somente pela água, mas também sobre o sangue, né? Ou seja, Cristo tem não somente o batismo do seu ministério, mas também fez um sacrifício expiatório por nossos pecados, pela sua morte na cruz. Ou seja, nós temos em Cristo um Salvador que é homem, que é Deus e que ofereceu um sacrifício verdadeiro, um sacrifício válido, um sacrifício eterno, né, de salvação para as nossas vidas. Então, esses são temas que podem ser analisados a partir do que o autor afirma quando ele rejeita, né, naquele sentido lá da rejeição do ensino deles. Mas existem alguns temas que também podem ser avaliados a partir do que o autor afirma enquanto ele reafirma os seus leitores. Então a gente aprende pelo que ele nega e a gente aprende pelo que ele reafirma. E o que ele reafirma? Ele reafirma a segurança e a base para a segurança, certo? Seria então que a base para a segurança então é um tema constante e principal na carta. Como é que você vai ter segurança? Como é que você vai ter uma base, né, para a segurança, na verdade, da sua vida cristã? Então isso vai ser tratado constantemente naquela espiral. Ele vai voltar, né, nesse argumento algumas vezes. E nesse sentido, ele vai trazer uma base para a segurança que tende a ser objetiva, certo? E ética, e não subjetivas e doutrinárias. Como assim? Alguém poderia achar, já que o ensino ali dos divisionistas parecia ser um ensino muito, né, superior, né, de uma forma bem teórica e tal, então ao invés de entrar nesses méritos aí teóricos e teológicos no sentido de não tocarem a prática, João vai para a vida prática. João traz uma base para a segurança do cristão, não com base naquilo que ele pensa somente, mas aquilo que ele vive, certo? Então, quais seriam as bases para que o crente tivesse essa segurança aí? Bom, é o testemunho de Deus sobre o seu filho. Isso é algo objetivo. Deus deu um testemunho sobre o seu filho. Se você afirma isso, então isso é uma indicação de que você é um crente verdadeiro. Tá vendo como é bem mais simples, né? Não precisa ser um iniciado, não precisa passar por vários elementos ali do conhecimento, da gnose. Não. Se o testemunho de Deus sobre o seu filho é o que você aceita, que você proclama, então isso indica para você que você é um crente. A própria vida piedosa, né, como a gente já salientou, uma vida de santidade. Se você nega o pecado, se você trata os seus pecados como o advogado que nós temos, que é Cristo, bom, isso já é uma indicação de que você também é um crente. Uma outra base seria então o amor e a preocupação, certo? Ações de amor e preocupação com seus irmãos. Você vê o seu irmão necessitado, você vai lá e ajuda, você se sacrifica, você se entrega.
Esse elemento aí é um elemento de base de solidificação da vida cristã. Você é um crente verdadeiro, você ama e se preocupa com seus irmãos. Se o seu irmão precisa de você, você se sacrifica, não só ajuda quando dá certo, ou não só ajuda quando você pode receber algo em troca, mas você ajuda porque você ajuda, porque ele é um irmão em Cristo. Uma obediência então a esse mandamento do amor, né? Um mandamento que é a base de tudo isso, e o testemunho do Espírito de Cristo, certo? É um testemunho de que você é um crente, um testemunho de que Deus está em você, a partir do Espírito Santo. Então são bases que não estão simplesmente nos meandros aí da doutrina, né, da teologia, mas focalizam especificamente em questões objetivas e muitas delas muito práticas para a vida do cristão, para que ele se assegure: eu sou um crente verdadeiro e eu quero viver para Deus. Então, se eu não faço o que esses divisionistas fazem, se eu não acredito no que esses divisionistas acreditam, então eu posso confiar que eu sou um filho de Deus. Então é essa ideia que eu quero salientar aqui para você, uma ideia de quem realmente entende que esse testemunho de que nós somos filhos de Deus, ele vem a partir de coisas práticas, de coisas verdadeiras, e não a partir de especulações que se podem ter acerca do Evangelho, certo? É algo sólido, primoroso. É esse ponto aqui que a gente pode e deve salientar. Um outro tópico que o autor acaba ensinando pelo caminho, né? Ou seja, os tópicos, a gente falou sobre os tópicos principais, e agora a gente vai falar sobre alguns pontos que ele salienta aí pelo caminho, que enquanto ele vai ensinando, enquanto ele vai escrevendo, alguns pontos teológicos são trazidos, né, como uma indicação daquilo que ele crê e daquilo que ele quer que aqueles irmãos creiam, né? Então são temas teológicos. Esse é um tópico importante, obviamente, dentro de um estudo de introdução de livro, porque todo livro apresenta a sua teologia, ele apresenta algumas doutrinas, ele afirma algumas doutrinas, ele solidifica algumas doutrinas, e 1 João não é diferente. 1 João traz um ensino sobre a natureza de Deus, especificamente dizendo que Deus é luz e nele não há treva nele. Ou seja, Deus é luz, Deus é santidade, Deus não tem nenhuma sombra de pecado nele. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Nós temos que crer que Deus é 100% santo, 100% perfeito. Não há nenhuma sombra de dúvida nele, não há nenhuma sombra de pecado nele. Ele é 100% santo. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, nós podemos perceber que Deus está na luz, né? Nós temos comunhão uns com os outros. Porque Deus é luz, Deus nos santifica, né? Nos indica o caminho. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Ele é luz, não há treva nenhuma nele. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, certo? E o maligno não lhe toca. Então não vive em pecado. Deus não tem pecado, Deus não tem sombra de pecado. Deus é luz. Nele não há nenhuma treva. Então, por conta disso, aqueles que vivem para Deus devem buscar a sua santidade. E se não o buscam, é porque não conhecem a Deus, porque não têm intimidade com Deus, porque não foram transformados por Deus. Essa natureza de Deus como Deus sendo luz é maravilhosamente salientada no texto aí de 1 João. Uma outra questão sobre a natureza de Deus
é que Deus é amor. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, não procede de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, por quanto não o conheceu a si mesmo. Então, com tudo isso, a gente pode ver elementos que exatamente nos mostram que Deus é amor. Estou procurando aqui o texto de 1 João. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Era esse texto que eu estava procurando, 1 João 4,16. Deus é amor. Se Deus é amor, a indiferença não pode fazer parte do cristão, certo? Com relação aos seus irmãos. Lembre-se que a diferença, às vezes as pessoas acham que o amor ele é o oposto de ódio. Mas não é assim. Na verdade, o oposto de amor não é ódio. O oposto de amor é indiferença. Então, sabe o que é pior do que você não amar o seu irmão? Pior do que você odiar o seu irmão é você ser indiferente para com o seu irmão. É você, aquele irmão para você não fazer muita diferença. Tanto fazer se ele está ali ou se ele não está. Isso é que é terrível para Deus. Então, o amor, ele é um elemento fantástico, importantíssimo na natureza de Deus, tanto que se você é indiferente aos seus irmãos, se você não ama os seus irmãos, então você está indo contra o que Deus coloca na sua palavra. Podemos conhecer mais de Deus a partir então de 1 João. E um outro elemento que é salientado também pelo que ele ensina aí pelo caminho é com relação à natureza de Deus, é que Deus é revelado como o Pai de Jesus Cristo. Cristo como o Filho de Deus. E a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, certo? Estava com o Pai. A gente vai ver que essa ideia de estar com o Pai, estar do lado do Pai, né? Está próximo lá também de João, né? No seu prólogo, no capítulo 1. O que nós temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Então, a segunda pessoa da Trindade sendo colocada e tendo Deus Pai, né, como a primeira pessoa. Então, nisso a gente percebe que há uma ligação muito clara aí. Se você nega a pessoa do Senhor Jesus Cristo, você nega a Deus. Os divisionistas estavam tentando separar as coisas, talvez colocando Jesus Cristo como alguém inferior. E João coloca de uma forma para mostrar que não funciona desse jeito. Se você confessa Jesus, você confessa o Pai, se você conhece a Deus, se você diz que conhece a Deus e nega a pessoa de Jesus, então você não conhece a Deus, você é um mentiroso. Quem é um mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Se você nega que Jesus é o Messias, o ungido, aquele que foi escolhido para salvar os pecadores e ser o rei aqui na terra, este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Então, esses são elementos que nos colocam para entender que esses temas são importantes. A natureza de Deus, Deus como amor,
Deus como sendo revelado como Pai de Jesus Cristo, Deus como sendo luz e não tendo treva nenhuma nele, né? São temas importantes aí em 1 João. Espero que você tenha gostado dessa aula. Na próxima aula vamos concluir esses aspectos introdutórios do livro para então seguir para a análise do texto propriamente dito. Espero que você tenha gostado, que Deus nos abençoe. Até a próxima aula. Valeu!